Olá, você que me acompanha neste canal, neste perfil. Eu estou aqui para você bem novato que chegou aqui agora ou que ainda vai começar a acompanhar meu canal, a conhecer alguns dos meus conteúdos. É óbvio que em um vídeo não vai dar para falar tudo, mas eu vou me atentar neste vídeo em específico aos documentários. Você pode conferir no perfil no Facebook, no YouTube, no Rumble, até mesmo no Telegram, se não for um vídeo tão pesado pela limitação que o Telegram nos fornece e atrapalha. Vamos começar com o documentário Aquário, A Era do Mal, um dos recentes que eu postei na parte 1 e parte 2. E no que consiste esse documentário, Nicolas? Bom, Aquário, A Era do Mal, ele desmistifica, refuta e derruba aqueles cientistas da nova era, principalmente satanistas, luciferianos, que dizem que Jesus é Mitra, que Jesus, ele é o Deus Sol, Jesus é não sei o que. Só que dizer que Jesus é o Deus Sol parece até que ok, mas o pessoal que afirma isso diz que Jesus em relação ao Messias, entende? Só usa o nome Jesus. Então eles dizem que o Jesus nascido ou não dia 25 de dezembro, o Deus Sol tinha 12 apóstolos, ele fazia milagres também, nasceu de uma virgem, enfim. Tudo isso foi derrubado dentro do documentário. E o que não, se surgir algum ateuzinho ou o pseudo desperto falando isso, eu estarei aqui para refutar em breve, tá certo? Então se você quer acompanhar esta falsa concepção que foi amplamente divulgada pelo documentário Zeitgeist, você já ouviu falar? Então, que inclusive foi usada pela oposição controlada, que é o Alex Jones, lá nos Estados Unidos. Pois então, assista esse documentário, é um dos mais importantes porque sai em defesa do nosso Messias, enfim. E eu produzi também um documentário chamado MK Ultra, em parte 1 e parte 2, porque na época do meu PC eu estava com medo de dar erro, então eu dividi em parte 1 e parte 2, senão fazia uma parte só em 2 horas, enfim. Tem eu peguei alguns documentários a respeito deste assunto, alguns deu muito trabalho, porque teria que traduzir e tal, e foi retirado do documentário para ficar mais compacto e conciso, tá certo? E não muito cansativo. Você pode acompanhar o que é o MK Ultra e como ele se tornou hoje e que está em atividade até hoje, que é o programa Monarca da Borboleta, lembra? Enfim. Outro documentário que eu produzi, que é 25 de junho, o nascimento de um grande lucro, que diz sobre a vida de Michael Jackson, a qual eu fui fã por alguns anos da minha vida. Hoje eu não sou mais, porque todo fã é meio idiota da cabeça. Então, né, chega a ser idolátrico o respeito que a pessoa tem pelo seu ídolo, por isso que é fã. Então eu não tenho nenhum ídolo perante o Criador dos céus e da terra. Então, com bastante propriedade para falar sobre isso, por ter pesquisado muito sobre o Michael Jackson e ter gostado muito, até hoje gosto, mas não tanto quanto antes, eu produzi esse documentário, que é o nascimento de um grande lucro, porque ele foi um grande lucro para os pais, para ele, não, para a família, não, para os fãs, não, para a indústria da música. A indústria da música, com seu assassinato, lucrou muito mais do que ele se tivesse vivo e feito shows TZ. Ele fatura bilhões e milhões e fatura até hoje, enfim. Então, se você quiser acompanhar com alguém que pesquisou muito durante os anos e, né, depois quis mais se tornar um fã e produzir esse documentário, está aí, tá certo? Tenho bastante orgulho de ter feito. E pela cidade onde eu cresci, sou natural e moro atualmente, não sei até quando, é o ocultismo em Londrina. Eu tirei algumas fotos, fui em alguns lugares aqui em Londrina e vi aonde tem alguns símbolos ocultos ou nem tão ocultos assim. Obviamente que não foi em todos os lugares onde eu gostaria de ir, até porque tem alguns obeliscos meio que escondidos aqui na cidade que até talvez os habitantes aqui nunca teve tempo para pensar, tá certo? Então se você quiser acompanhar, é quase como se fosse um Salvador Cidade Oculta, mas não é uma imitação, porque eu mesmo fui
atrás dos negócios, entende? Então se você quiser acompanhar, produzir aí também. Outro documentário chamado Segredos Obscuros no interior de Bohemian Grove, aonde o Alex Jones, pelo menos na minha visão, na época em que ele não era uma oposição controlada, talvez não enquanto o dinheiro não entrava, ele era jornalista ainda, acho que no anos 2000 ou 2001, ele entrou no sítio Bohemian Grove e gravou aqueles ex-presidentes e ministros americanos sacrificando alguma coisa ao deus da coruja. Tá certo? Sacrifício, a cremação de Cari. Então se você quiser acompanhar na íntegra legendado, tá certo? Certinho, sem nenhum corte, está lá para você ver, tá? Eu vou deixar todos os links aqui em cima que você já deve estar vendo, tá bom? Outro documentário que foi um dos primeiros que eu produzi e é bem visto até hoje, que é o mini documentário sobre os Mormons. Entende? Eu não sei porque eu coloquei mini, na época eu pensei que fosse mini, mas eu pesquisei mini documentário no YouTube, a maioria era de 25 minutos, no máximo 30. Esse tem 40 minutos e alguma coisa. Então eu pesquisei sobre os Mormons, falei sobre a origem, como que começou, as versões que tem e como era fácil refutar eles, tá certo? Se você quiser acompanhar como essa seita desde a sua origem surgiu, está aí produzido. Nicolas, por que você não faz o Testemunho de Jeová? Já tem, pesquisa aí. A Verdade Oculta sobre o Testemunho de Jeová ou Testemunhas do Engano, principalmente. Em maior qualidade, o DVD que está aí, o documentário que você vai ver. Então não preciso fazer. Sobre a Assembleia de Zeus, eu fiz uma live junto com Wesley Telles. Então dá pra você procurar aqui. Tá em alta qualidade na época que o StreamYard na primeira gravação podia transmitir em alta qualidade para tudo o que pudesse. Enfim, o outro documentário que foi usado no DVD Prepare-se 2, só que com vários cortes, e aqui está sem cortes, é o Uma Coisa Engraçada Aconteceu no Caminho para a Lua, tá certo? Totalmente legendado e também na íntegra para você. Tá bom? Que fala as incongruências que existem e a impossibilidade de sair da Terra. Enfim, e no comentário não é nenhum pensamento de um terraplanista, para você ver que até no pensamento de alguém que cria na Terra bola na época era impossível. Imagina numa Terra coberta por um domo, que é esse mundo que a gente vive, um mundo plano. Bom, tem outro que é a Brasília Secreta Akhenaton. Esse documentário vinha com um livro que trazia com um pouquinho mais de detalhes como a Brasília foi construída, arquitetada, mas com inspiração na cidade de Akhenaton, a cidade egípcia, porque muito se assemelha, parece muita coincidência. Então, obviamente, Brasília foi construída inspirada nessa cidade. Por quê? Porque pense e assista o documentário que você vai ter a sua própria resposta. O outro, A Dieta do Palhaço. O rapaz, ele faz um teste em si próprio, no seu corpo, comendo fast food, principalmente daquela desgraça do McDonald's e como isso afeta o seu corpo. Claro que é um documentário um pouco antigo, imagina as porcarias que eles não colocam hoje dentro dos alimentos, porque a caneta que assina as leis permite. E você come esse lixo. Imagine. Então veja na prática como seu corpo se reage a isso. Nicolas, mas comendo também por 30 dias é um lixo da mesma forma. Como eu disse, naquela época eram os produtos químicos de uma forma, agora é muito mais sofisticado. Para ter uma ideia, naquela época o Codex Alimentários não era ativo ainda. Enfim. Outro documentário, Obsolescência Programada. Só para você ter uma ideia do que o documentário aborda. Sabe o que é uma obsolescência programada? Sabe o celular novo que você comprou? Claro que ele não vai durar para sempre. Nada dura para sempre. Então, algumas empresas com olho gordo e para que você gaste mais isso para eles, para cair no bolso deles, e para eles ficarem cada vez mais populares e ser mais o objeto do seu consumo maior na sua vida, eles programam os seus dispositivos, seja eletrônicos ou não, para estragarem e você comprar outro.
tudo que você compra tem um prazo para funcionar. Não um prazo que ele deveria funcionar, mas o prazo que a empresa que fabricou, colocou e programou para estragar. Entende? Houve uma história que as bicicletas antigas, bem no meio onde estava o freio, tinha uma época que soltava de propósito. Você tinha que comprar outra bicicleta, não tinha como remendar de novo, porque senão ia estourar. Então as bicicletas eram feitas justamente para você comprar mais e mais na época e eram programadas para arrebentar alguma hora. Então essa prática não é nova e o documentário aborda isso, tá certo? E é isso, é um resumo dos documentários que tem disponíveis aqui no perfil no Facebook. Se você estiver assistindo por essa plataforma, é só escrever todos os títulos que eu falei e que vai aparecer a thumb deles aqui, tá certo? A thumb, para quem não sabe, é as imagens do vídeo, para que você pesquise. No YouTube também e no Rumble, tá certo? Alguns documentários podem ter algumas partes silenciadas, então assista lá no Telegram ou no Rumble, tá certo? Porque o Facebook e o YouTube, já que estão muito em conluio, eles cortam alguma coisa com base, com a desculpa de ser direitos autorais, tá certo? Olha, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Já se foi a época que o Nicolas produzia documentários, eu não tenho tanto esse fôlego para produzir documentários, eu estou em outra coisa agora, tá certo? Vou instalar coisas aqui ainda no estúdio /quarto e vai ter outro tipo de vídeos que talvez já tenham saído aí pra vocês ou ainda vai sair. Muito obrigado, que o Pai continue te abençoando e tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Relembrando os primeiros vídeos que eu falava isso. Tchau, tchau.